Oi, gente, tudo bem por aí? Atos capítulo 13. Ainda estou resfriada, acredito? Pois é. Estamos aqui bem de madrugadinha. Já é madrugada. Hoje é dia dos meus filhos saírem com o pessoal do escoteiro, então talvez vocês ouçam alguns barulhos que eles estão arrumando as malas para sair mais de madrugada e mais para frente. Talvez eles façam algum barulho. O capítulo de hoje é bem grandão, gente, tem 52 versículos. Então vamos começar logo para a gente não demorar muito, mas vai ser muito importante porque esse capítulo ele mostra ele vai falar, né, sobre a expansão do evangelho em área mundial. Ele estava só ali na área deles, em Jerusalém, Antioquia, já saiu dos judeus, foi para os gentios e agora ele vai para o mundo. É isso que nós vamos ler. É a primeira viagem missionária de Saulo. Vocês já sabem que é Paulo. Barnabé e Saulo começam o seu trabalho. Vamos começar. Será que vocês estão me ouvindo bem aí, com esse microfone mais baixo? Espero que sim. Na igreja de Antioquia havia o seguinte profeta e mestre: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio, de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram para a sua missão. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Eles estavam orando na igreja, né? Na igreja lá em Antioquia, todo mundo orando, jejuando, fazendo as suas partes, a parte lá, e Deus falou com eles assim: separa Barnabé e Saulo para uma missão, para uma obra. Vocês vão enviá-los com obra missionária, que eu quero usá-los em outro lugar. Eles prepararam para enviar Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. Eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico e falso profeta, chamado Bar-Jesus. É um nome só, Bar-Jesus. Ele era amigo de Sérgio Paulo, o governador da ilha, que era um homem muito inteligente. O governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico, Elimas, esse é o nome dele em grego, era contra o apóstolo, claro, né? Claro. Sempre teremos os que são contra as coisas de Deus, né? As coisas de Deus nunca são simples e fáceis assim. Você imagina essa situação, né? Barnabé e Saulo chegam nessa ilha e o governador chama eles. O governador quer ouvir falar da palavra de Deus. Chama esses rapazes aí que eu quero ouvir o que eles têm a dizer, o que eles têm a falar. Claro que o feiticeiro ali, né? É um feiticeiro, né? O mágico, é isso? Já esqueci o que o homem é. Acho que ele é um feiticeiro ou um mágico. Ele é um mágico. Ele era mágico e falso profeta. Ele ficava profetizando mentiras. Claro que ele ficou com raiva, né? Ele não queria deixar. Ele queria atrapalhar. O nome dele era Elimas. Ele era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo,
inimigo de tudo que é bom, homem mau, homem mentiroso. Por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. Paulo não era uma pessoa colérica, mas ele está agindo como um colérico aqui porque ele estava cheio do Espírito Santo e Deus revelou para ele que ele era um homem mau, ele era um homem ruim. Você, um homem mau, você é mentiroso, você está torcendo o verdadeiro ensinamento do Senhor. O Senhor vai te castigar, você vai ficar cego, você não vai ver a luz por algum tempo. E no mesmo instante, Elimar sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos, e ele começou a se virar para todos os lados procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, ele creu e ficou muito admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Toda vez que a sua palavra, que os seus ensinamentos, que o seu trabalho, que a sua profissão, que a sua empresa, que a sua família, que as suas coisas começarem a chegar perto de pessoas importantes, vai aparecer também, junto com isso, os Elimás. Acredite nisso, sempre vai aparecer os Elimás, querendo burlar, querendo incomodar, querendo atrapalhar. Mas você não pode, você tem que se encher do Espírito Santo como Paulo e falar com autoridade para que eles fiquem cegos diante de tudo que Deus está fazendo na sua vida, na sua empresa, na sua família, para que você possa passar ileso e chegar diante dos grandes aonde Deus quer te colocar. Que no caso aqui era Paulo chegar diante do governador. Paulo e seus companheiros navegaram da cidade de Pafos até Pergue, na cidade da província da Pafília. Porém João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Eles continuaram a viagem indo até Pergue, até a cidade de Antioquia, no distrito da Psídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei de Moisés e dos profetas, do livro dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer a eles: Irmãos, se vocês têm alguma palavra para animar o povo, podem falar agora. Então Paulo se levantou, fez um sinal com a mão pedindo silêncio e começou a dizer: Homens de Israel, e todos vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados quando moravam na terra do Egito e fez deles um grande povo. Ele os tirou de lá com grande poder e no deserto aguentou aquela gente durante 40 anos. Ele destruiu 7 povos da terra de Canaã e o povo de Israel se tornou dono da terra deles. Tudo isso levou uns 450 anos. Depois disso, Deus lhes deu juízes até o tempo de Samuel. Quando o povo pediu um rei, Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para ser rei deles durante 40 anos. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei. E disse isso a respeito dele: Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel. Como havia prometido, antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou a sua mensagem a todo o povo de Israel, dizendo que eles deviam se arrepender e ser batizados. Mas quando João estava terminando a sua missão, disse ao povo: Quem é que vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês estão esperando, mas escutem. Ele vem depois de mim, porém eu não mereço a honra de tirar as sandálias dos pés dele. E Paulo continuou: Meus irmãos, descendentes de Abraão e também vocês não-judeus que temem a Deus, escutem. Essa mensagem de salvação foi mandada para todos nós. De fato, moradores de Jerusalém e os seus líderes não entenderam que Jesus é o Salvador.
E também não compreenderam as palavras dos livros dos profetas, que são lidos todos os sábados. E mesmo assim os condenarem Jesus, ao condenarem Jesus, eles estavam cumprindo essas profecias. E embora não encontrassem nenhuma razão para condená-lo à morte, eles pediram a Pilatos que mandassem matá-lo. Depois de fazerem tudo que as Escrituras Sagradas falam a respeito dele, eles tiraram da cruz e o puseram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou. E durante muitos dias ele apareceu às pessoas que tinham acompanhado da Galiléia até Jerusalém. Agora essas pessoas são testemunhas que falam a respeito de Jesus ao povo de Israel. E nós estamos aqui para trazer o Evangelho a vocês. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus. Como está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E foi isso que Deus disse a respeito da ressurreição de Jesus, afirmando que ele nunca seria destruído pela morte. Eu vou dar a vocês as bênçãos sagradas e certas que prometi a Davi. E em outra parte das Escrituras lemos também: tu não deixarás que o teu dedicado servo apodreça na sepultura. E Paulo disse ainda: na verdade, Davi no seu tempo cumpriu os planos de Deus, depois morreu, foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Mas isso não aconteceu com aquele que Deus ressuscitou. Meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que por meio de Jesus, que a mensagem do perdão de pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os pecados, dos quais as leis de Moisés não podem livrar. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que os profetas disseram. Prestem atenção, vocês zombam de Deus, fiquem espantados e morram. Pois eu vou fazer agora uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém explicasse. Isso aqui é um versículo que ele está citando. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da reunião, as pessoas pediram com insistência que eles voltassem no sábado seguinte, a fim de falarem sobre o mesmo assunto. Depois da reunião, muitos judeus e outras pessoas convertidas ao judaísmo acompanharam Paulo e Barnabé e falavam com eles e animavam todos a continuarem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase todos os moradores da cidade foram ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram aquela multidão, ficaram com muita inveja. Então começaram a dizer o contrário do que Paulo dizia e o insultaram. Porém, Paulo e Barnabé falaram com mais coragem ainda. Quando as pessoas começarem a falar mal de vocês porque vocês estão brilhando nas suas profissões, na sua família, na sua empresa, em qualquer lugar que você estiver, não recue, avance, fale mais alto ainda, fale mais forte, como Paulo fez aqui. E eles disseram: era necessário que a palavra de Deus fosse anunciada primeiro a vocês, os não-judeus. Mas como vocês não querem aceitá-la e acham que não merecem receber a vida eterna, então agora nós vamos anunciar a palavra aos não-judeus. Vocês não se sentem merecedores da palavra de Deus, então nós vamos anunciar aos não-judeus, ao mundo inteiro. Pois essa é a ordem que o Senhor Deus nos deu e deu ao seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve salvação ao mundo inteiro. Glória a Deus, por isso que o Evangelho chegou até nós. Por isso, para cumprir esta palavra, ao mundo inteiro. Chegou até os nossos ouvidos. Glória a Deus por isso. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa. E creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. Todos eles creram.
A palavra de Deus entrou no coração deles, porque a única coisa que pode convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado é a palavra de Deus. Eu não posso te convencer, você não pode me convencer, nós não podemos nos convencer, mas a palavra do Senhor pode nos convencer, porque ela entra dentro do nosso âmago, ela entra dentro da nossa alma como água que entra em qualquer lugar e ela transforma a nossa vida. Por isso que ler a palavra de Deus transforma vidas, ouvir a palavra de Deus transforma vidas. É por isso que eu leio, é por isso que o Toca de Clá existe. Para você ouvir e ela entrar no seu coração como água entra na sua garganta e transformar a sua vida. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito felizes e creram que todos tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus atiçaram as mulheres não judias da alta sociedade, convertidas ao judaísmo, e também aos homens mais importantes da cidade, a começarem a perseguir Paulo e Barnabé, e os expulsaram daquela região. Então os apóstolos sacudiram a poeira das suas sandálias, em sinal de protesto contra eles, e foram para a cidade de Icônio. E os cristãos da Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Eu acho que tem uma outra tradução que fala que eles bateram a poeira do ombro, assim, ó. Ah, vocês não querem mais? A burguesia fede? A burguesia fede. Você viu que eles chamaram os ricos, as burguesas e os burgueses da época? Não queremos vocês aqui, expulsaram eles da cidade. Eles fizeram assim, aqui na minha Bíblia fala que eles bateram a sandália, tiraram a poeira daquela cidade e falaram, né? Ó. Então os apóstolos sacudiram a poeira das sandálias em sinal de protesto contra eles e foram para a cidade de Icônio. Quando você está falando uma coisa com a pessoa e a pessoa não quer te ouvir, a pessoa acha que você está falando besteira, não se preocupe, não gaste a sua energia, não gaste o seu inglês, o seu vocabulário, não gaste o seu tempo com essas pessoas. Sacuda a sandália dos seus pés, tira o pó do seu ombro, larga para lá, solta, deixa que cada um se vira, que cada um cuida da sua vida. Faça como Paulo e Barnabé. Vocês não querem mais ouvir a palavra de Deus? Eu tenho a palavra de Deus para dar para vocês. Vocês não querem? Problema de vocês. Não fique gastando a sua energia com quem não quer te ouvir, com quem não tem interesse em aprender o que você tem para ensinar, ou o que você tem para doar, ou qualquer outra coisa. Não gaste a sua energia. Sacuda a sandália dos pés e saia desse ambiente. Saia dessas amizades, saia dessa situação, saia desses relacionamentos. Vai para outro lugar que Deus tem para te abençoar, para te fazer brilhar. Porque você é escolhida para ter a vida eterna também. É escolhido. Todos nós somos escolhidos. É só você querer. Você precisa querer e beber dessa água que transforma toda a sua vida. Que bom que o Evangelho chegou até nós. Que bom que o Evangelho se espalhou pelo mundo e Jesus Cristo nos deu a oportunidade de aceitá-lo. Ele morreu por mim, por você e por todos nós, e nós o aceitamos. Um beijão no seu coração e até amanhã. Tchau.